Olá, tudo bem? Você, gestor, gestora desse maravilhoso universo da gastronomia. Sempre bom demais ter você por aqui. Meu nome é Matheus Amaral e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com você a respeito desse processo que a gente está vivendo, né? Dessa situação tão difícil de diversos prismas, né? Tanto da ótica sanitária quanto da ótica da economia. Quais são os impactos que a gente está sofrendo, né, em função da pandemia no nosso setor que está sendo muito atingido. Mas eu queria pegar um gancho nesse tema e falar com você especificamente sobre as oportunidades que a gente tem, que a gente pode enxergar nesse momento que a gente está passando, que é um momento extremamente delicado, extremamente difícil, mas que ainda assim, como todo período de crise, é um momento que esconde muitas oportunidades e algumas nem estão tão escondidas assim. E eu queria dividir um pouquinho com vocês né, esses pontos. Eu, para quem não sabe, sou, né, operador gastronômico, eu tenho um restaurante, sou sócio de uma operação e inclusive esse cenário que eu estou ambientado aqui hoje é uma parte do restaurante. E então eu estou sentindo na pele tudo isso que todos dos setores estão sentindo, né? As restrições, o lockdown. No momento da gravação desse vídeo, a gente está no segundo dia de casa aberta com restrição depois de quase 3 semanas fechado. Então eu sinto muito na pele tudo isso que vocês estão sentindo também. A diminuição brusca de faturamento, a necessidade absurda de redução de custo, enfim, tudo isso que vocês estão vivendo eu também vivo por aqui. Então, partindo daí, né, que a gente está no mesmo barco e no mesmo mar, eu queria falar um pouquinho com vocês o seguinte. A primeira ação que eu tive, né, quando essa segunda onda, né, esse segundo momento, ele se instaurou de uma maneira muito forte, foi de olhar para dentro. Eu sempre falo isso para quem trabalha comigo, enfim, para quem convive comigo de alguma forma, eu sempre falo que a gente precisa entender, analisar todas as dificuldades, todos os problemas que a gente tem que lidar e entender e segregar o que está sobre a nossa gestão, né? Ou seja, o que eu posso fazer, onde eu posso ter alguma ação para alterar aquela realidade dos problemas que não estão sob a nossa gestão. Que não importa a minha vontade, não importa o meu esforço, o meu conhecimento, eu não vou conseguir alterar aquele cenário. E isso é muito importante para nós empreendedores, especialmente do nosso ramo, porque a gente tem um trabalho duplo, né? A gente tem o nosso trabalho como gestor, como gerente, né? Como, enfim, do nosso negócio, da nossa operação gastronômica, mas a gente não pode segregar isso do nosso mental. Então a gente tem que ter isso muito bem alinhado, porque uma vez que a gente toma as ações para mitigar os riscos da nossa operação, para tentar maximizar nossa receita, diminuir o nosso custo, diminuir o nosso CMV, melhorar a nossa lucratividade, a partir daí as nossas ações elas simplesmente não surtem efeito ou a gente sequer consegue ter alguma ação. O cenário ideal seria que amanhã todos os brasileiros estivessem vacinados, a gente tivesse encerrado a pandemia e pudesse voltar a abrir na nossa totalidade as nossas operações, enfim, casa cheia, é o que todos nós queremos, mas a gente não tem, dentro da nossa alçada, né, até onde o nosso braço vai, a gente não tem ações que acelerem esse processo ou que façam isso acontecer num passo de mágica. Isso não vai acontecer. Então a primeira ação que eu tive foi fazer essa análise, segregar todos os pontos que estavam sob minha gestão e é exatamente aí que eu queria focar com vocês. E começar a atuar ali. O que não estava sob minha gestão, deixa de lado, sabe? A gente tem que fazer essa segregação, essa separação na nossa cabeça, porque senão a gente cria expectativas que não dependem de nós para que os objetivos sejam atingidos. Isso acaba gerando frustração e nós somos líderes das nossas operações, isso acaba reverberando ali para o corpo de colaboradores, enfim, aí é uma bola de neve, né? A gente já está numa situação
extremamente difícil. Então, se a gente passar essa insegurança, toda essa situação para a nossa equipe, a tendência é que, enfim, tudo piore e nada caminhe para um rumo positivo. Então, vamos fazer sei que não é fácil, mas vamos tentar fazer essa higiene aí mental e focar onde a gente pode, né, de fato, tirar algum proveito, extrair algum resultado. Fazendo essa análise, a primeira coisa que eu me deparei como ponto onde eu podia e eu precisava ter muita atenção, o que já é uma prática minha, foi meu fluxo de caixa. E aí eu te digo, você é operadora de um restaurante, de uma operação, de um bar, de uma lanchonete, enfim, cuide do seu fluxo de caixa. Eu falo muito isso no programa Restaurante Independente, falo isso aqui com vocês e vou falar isso sempre. O fluxo de caixa é o que vai determinar se você vai ou não continuar aberto. É a partir dali que você vai ter o seu principal norte de como está a sua saúde financeira, até quando e como, em quais condições você consegue se manter. E quando eu falo de fluxo de caixa, é uma visão bem simples. É a gente entender qual é o nosso ativo e o nosso passivo circulante de curto prazo. O que eu tenho de recebíveis, né? Qual que é a minha capacidade de produção de receita, né? O meu cartão de crédito, o cartão de débito, enfim, as minhas vendas todas, a contração, a possibilidade de empréstimo também. E do outro lado eu coloco todo o meu passivo também circulante de curto prazo. Né? Quando a gente fala assim, a gente exclui dessa conta aí financiamento de longo prazo, etc. e tal. Eu enxergo isso num cenário mais curto. A gente está falando de folha de pagamento de fornecedores, pagamento do seu aluguel, sua conta de luz, seu gás, seu reabastecimento de gás, enfim. E a partir daí a gente consegue entender qual é a nossa autonomia em relação a tempo de funcionamento, quanto tempo a gente consegue se manter. E esse momento que a gente está passando, ele é um momento que alguns especialistas do ramo, a gente tem visto isso como um divisor de águas muito grande. No Brasil a gente não tem cultura de gestão, isso em todas as esferas, tá? Isso é um problema estrutural muito sério que a gente tem, né, de educação. A gente não é formado para gerir, a gente não é formado para lidar com business. E o que está acontecendo agora é um processo de seleção natural em todas as esferas da economia. Só que no nosso setor isso está muito latente, está sendo muito difícil, está sendo muito pesado. A gente vê restaurantes fechando, bares fechando aos montes todos os dias. Aqui na minha cidade tem sido assim, no Brasil inteiro tem sido assim. Então, quem vai ficar vivo no mercado ou é profissional, ou enfim, tinha uma reserva, ou tem a possibilidade de contrair empréstimo e tudo mais, mas só vai se manter, e os novos entrantes também só vão se manter com a profissionalização da gestão de operação gastronômica. Não tem mais outra saída, não tem mais outro jeito. A quantidade de pessoas que está buscando informação, buscando conhecimento para a área de gestão nunca foi tão grande, porque a gente precisou de uma crise sem precedente, né, na história moderna para poder realmente enxergar o valor que existe por trás da profissionalização da capacidade de gerenciar uma operação gastronômica. A gente sabe que, eu sei, vocês sabem, que muitos dos restaurantes, das operações que abrem, tem muito um lado passional, às vezes é muito uma realização pessoal, sempre quis ter um restaurante, eu cozinho muito bem, quero ter um restaurante porque eu cozinho muito bem, eu quero ter um bar porque eu gosto muito de bar, os meus amigos vão se encontrar aqui, eu vou estar sempre em contato com as minhas pessoas e tudo mais, e isso é latente, isso é muito grande, esse apelo passional no nosso mercado. Mas a gente não pode esquecer que a gente está lidando com business, é uma empresa, e a principal razão de existir de uma empresa, de qualquer ramo, qualquer segmento, qualquer porte, é gerar valor para os seus clientes internos, né? Que são os sócios, né? Os acionistas ali,
e os colaboradores. Se a gente não conseguir agregar valor, quando eu falo desse valor, eu estou falando de lucro, né, de dinheiro, a empresa ela precisa se pagar e precisa dar retorno financeiro. Se eu não atinjo essa premissa, a empresa ela não tem por que existir. Não tem lógica eu manter uma empresa aberta. É óbvio, gente, que eu estou falando aqui pensando num horizonte de planejamento, né? A gente sabe que às vezes demora 1, 2 anos para a empresa ela conseguir andar com as próprias pernas, dependendo do tamanho do investimento e do porte. Mas respeitadas esses parâmetros, não tem lógica eu manter uma empresa aberta para dar prejuízo, porque ela vai estar descumprindo a principal premissa para que ela exista, que é gerar lucro. Então a gente precisa, não é mais uma opção. O nosso mercado de operação gastronômica ele precisa se profissionalizar, porque é a única forma que a gente tem de se manter vivo e se manter competitivo hoje e quando isso acabar. Então, dentro do fluxo de caixa, eu cito, por exemplo, um outro processo que é um processo muito importante e que esconde, que oculta muita despesa e muito custo que acontece sem necessidade, que impacta muito no nosso resultado, que é o nosso fluxo da gestão de compra. A nossa gestão de compra, ela é normalmente numa operação gastronômica, as compras de insumos, né, a gestão de compras ali, ela é o segundo custo, ficando atrás só da folha, ou em alguns casos ela é até superior à folha de pagamento, dependendo aí da configuração da operação, enfim, do cardápio. Então ela tem uma importância, um peso muito relevante dentro da estrutura de custo. Aí eu falo da estrutura de custo, a gente já lembra logo do plano de negócios, que é a base de construção de todo o raciocínio e aplicabilidade de todas as ferramentas de gestão que a gente traz do programa Restaurante Independente. Quando eu falo da minha estrutura de custo, eu tenho ali, né, principalmente as minhas compras de insumos, né, que vão compor o meu CMV, e ali a gente tem uma série de torneiras abertas e muito abertas que a gente pode mitigar, sabe, os riscos de uma compra mal feita, de um processo mal executado. E eu vou citar um exemplo para vocês. Eu, em contato com uma pessoa do grupo, né, do Programa Restaurante Independente, de Alagoas, então só para dar uma noção de dimensão aí, de extensão de onde isso está acontecendo realmente no país inteiro, que falou, né, conversando comigo ali a respeito da situação, de como estava se comportando o mercado na cidade, etc e tal. Essa pessoa me disse que tem o hábito de comprar tudo no dinheiro. Então, todos os meus insumos eu compro no dinheiro, porque eu acho que é a forma certa de trabalhar, assim eu não incorro no risco de eventualmente ter o meu nome sujo, e não necessariamente sujo aqui é ir para o serviço de proteção ao crédito, mas mal falado, enfim, ter alguma dificuldade de acesso aos insumos. Então eu garanto essa minha segurança com o pagamento à vista. E qual que é o impacto disso? É isso que eu queria, né, trocar aqui com vocês. Como é que funciona a lógica? A gente precisa, né, a operação gastronômica ela tem 1000 operações, mil empresas rodando ali dentro de uma só para fazer funcionar. A gente tem setor de compras, a gente tem estoque, a gente tem produção, a gente tem o atendimento ao cliente, tanto no no pós-venda como no atendimento em loco, a gente tem logística, a gente tem, enfim, uma série de empresas que juntas formam uma operação gastronômica. Então, dentro desse processo da fábrica do nosso restaurante, como é que funciona? A gente compra um insumo, a gente tem um processo de transformação para poder vender o prato para o nosso cliente. Então, você não compra o arroz pronto e vende para o seu cliente, você compra um saco de arroz cru, produz conforme a sua demanda, adicionando alho, sal, óleo de soja, enfim, segue a sua receita, e aí sim, esse produto acabado você vende para o seu cliente. Só que existe um gap de tempo entre essas duas ações. Eu não consigo ter um estoque zerado de todos os insumos que eu preciso que compõem as minhas fichas técnicas dos produtos que eu vou vender.
Eu preciso ter um estoque, no mínimo, já comprado para garantir o abastecimento ali da minha produção, para dar vazão para a minha demanda, né? Para a demanda que os meus clientes estão gerando. Então aí a gente precisa começar a entender essa função do gap temporal. Eu compro essa matéria-prima, vamos supor, no dia 1, né, do mês, determinado mês. E eu, nesse caso, nesse exemplo que eu citei para vocês aqui eu já paguei. Quanto tempo demora para que esse investimento retorne para mim através das vendas que eu fiz? 5 dias? 7 dias? 15 dias? Então, eu fiquei 15 dias, por exemplo, sem esse recurso e sem ter o retorno desse investimento. Isso impactou o meu fluxo de caixa. Essa percepção, né, essa associação, a gente tem que fazer isso de forma automática. Eu divido isso com vocês porque eu sei que muitos não fazem, mas isso tem que acontecer de forma automática. A gente tem que sempre negociar com o nosso fornecedor, e já é uma outra caixinha aí dentro da gestão de compras, né? Uma ação que está sob a nossa gestão que a gente pode ter, sempre negociar com o nosso fornecedor não só preço e qualidade, mas prazo também, porque isso impacta diretamente nessa saúde do fluxo de caixa. E vamos supor, ainda nesse exemplo, que eu comprei no dia 0, né, enfim, no dia 1 e vendi no dia 15. Como é que se divide os seus recebíveis aí, o seu ativo circulante no seu restaurante, no seu bar? Aqui, por exemplo, para mim, eu tenho em torno de 70%, 65% a 72% das vendas feitas através de cartão de crédito. Eu não trabalho com antecipação. A minha realidade, eu não trabalho com antecipação de recebíveis de crédito. O que quer dizer que eu vou receber aquilo o dia da venda mais 30. Então eu zerei aqui o meu caixa, né, no dia 1 para comprar aquele insumo, eu vendi 15 dias depois e vou receber 30 dias depois. Então, sobre esse dinheiro que eu gastei, eu só vou ter retorno daqui a 45 dias. Eu tenho, a minha empresa ela tem saúde financeira para suportar esse déficit por 45 dias? Isso tem que estar na nossa cabeça. Isso tem que estar automaticamente, né? Você que é gestora de uma operação gastronômica, isso tem que fazer parte do seu DNA. Você tem que enxergar isso em qualquer situação que envolva o processo de compra. A gente tem que ter isso muito bem claro, muito bem definido, e só nessa jogada a gente falou do processo de compra, falou sobre negociação com fornecedores e falou sobre o nosso controle de recebíveis, né, de ativo circulante. Então são ações grandes e que têm um poder de retorno absurdo que a gente, né, falou rapidamente aqui e que estão sob a nossa gestão, que merecem a nossa atenção, que merecem que a gente dê foco para essas ações, porque a gente vai ter retorno. Ainda falando sobre oportunidades que se escondem na crise, a gente precisa entender também, dentro do processo de compra, como é que funciona as compras aí na sua operação. Você tem algum processo bem definido, bem determinado, você tem um estoquista, ou você tem checklists que são distribuídos para os seus colaboradores, dividido, segmentado por praça. Aqui na minha operação, por exemplo, os nossos checklists são segmentados por praça. Eu tenho um checklist no bar, dentro da cozinha eu tenho 5 checklists, cada um tem um dono do processo e um suplente imediato. Então a gente tem sempre uma responsabilidade dividida, tendo chefe acima de todos. Então a gente tem uma hierarquia bem determinada, a gente tem uma divisão de responsabilidades muito bem determinada. Então assim, a gente tem diversos filtros para garantir que aquela atividade seja executada da forma correta. E a partir dali é que é feito por mim, como gestor da operação, todo o planejamento de compra da semana seguinte. A gente tem o hábito de fazer compra semanal aqui na empresa, de como vai ser o planejamento de compra, como vai ser o meu planejamento de pré-produção, o que eu vou produzir de entrada, o que eu vou produzir, enfim, de salgados, o que eu vou produzir de sobremesa. E a partir dali a gente monta a nossa lista de compras e e executa de fato ali o pedido de compra. Mas como que isso é feito aí na sua operação?
Você tem a segurança de que o que está sendo comprado realmente precisa ser comprado? Quando a gente fala do nosso fluxo de caixa, a gente precisa entender que todo dinheiro é dinheiro. A gente não precisa olhar para a nossa conta e falar, poxa, eu preciso reduzir 10 mil, eu preciso reduzir 15 mil reais. Não, a gente precisa reduzir 100 reais, sempre. Sempre vai ter a oportunidade de reduzir 100 reais. Só que isso é igual fio, quando a sua blusa de malha começa a soltar um fio de uma costura e você começa a puxar e continua puxando, e quando você vê aquela camisa praticamente desfez, é exatamente assim. A gente busca esses 100, esses 200, esses 300 reais de redução, e quando a gente vai ver, a gente consegue, enfim, chegar num número muito mais expressivo. Então, eu preciso entender que eu preciso de prazo para pagar os meus fornecedores, porque eu não vou receber aquela venda de forma imediata. Então, se eu vou receber em longo prazo, eu preciso também jogar esse prazo o mais distante possível para que isso não impacte negativamente no meu fluxo de caixa. Então, essa é a primeira ação, né, que a gente vai ter nessa ótica da gestão de compra. A segunda, eu preciso entender o que eu estou comprando, se eu realmente preciso comprar aquilo que eu estou comprando. E aí a gente abre uma outra janela de oportunidade muito grande que a gente tem debaixo do nosso nariz e que é muito negligenciada também, que é a gestão de estoque. Como é feita essa gestão de estoque? Você controla as suas perdas, as suas fichas técnicas hoje têm coeficiente de rendimento? Porque, só para contextualizar, quando a gente compra 1 quilo de uma costela bovina, por exemplo, do frigorífico, do açougue, enfim, do supermercado, aí do seu fornecedor, você não vai ter 1 quilo entrando e 1 quilo saindo para a mesa do seu cliente. Existe perda. Por mais que você venda aí, de repente, a costela pesada, a quilo, ou que você embute ali também o osso, né? O cliente ele paga por esse custo, você tem perda de líquido, você tem, enfim, perdas naturais do processo de cocção. Então você vai estar tirando ali, vai estar entrando na sua linha de produção 1 quilo de costela e vai estar saindo 500 gramas de costela, 550, 600 gramas de costela, 450. O coeficiente de rendimento na ficha técnica, ele existe justamente para corrigir essa diferença entre o que entra na sua linha de produção e o que efetivamente sai quando o seu prato está montado, está no formato em que ele vai ser comercializado. E se você não tiver isso muito bem apurado e muito bem amarrado dentro da sua ficha técnica, isso vai acarretar um erro de precificação absurdo e que você dificilmente vai conseguir reverter. Porque quando a gente entra no mercado com uma linha de preço e depois a gente vê que a gente tem que fazer um ajuste muito severo, se o seu preço ele foi usado como a primeira percepção de valor por parte do cliente, aquele cliente ele vai embora. A gente tem que entender sempre, né, que o cliente que vem por preço vai pelo mesmo motivo. Se ele chegou até você porque o seu preço é bom, se ele achar um preço bom em outro restaurante ou outro bar, ele vai com a mesma naturalidade, a mesma velocidade que ele teve para chegar até você, ele vai embora. Então a gente precisa entender, né, se essa ferramenta, né, o atrair pelo preço baixo, está na nossa proposta de valor e se isso se comunica diretamente com o nosso segmento de clientes. Uma vez que não está, o que é a grande maioria, né, dos casos, a grande maioria dos restaurantes, dos bares, eles não buscam agregar valor para o cliente através de um preço baixo, sim de uma qualidade de serviço, de uma qualidade de atendimento, uma qualidade no ambiente, uma música agradável, uma comida muito bem feita, um prato muito bem bonito, muito bem elaborado, muito bonito. Então, se a gente entende que por A mais B, dentro do nosso plano de negócios, que o preço não é o principal chamariz, não é o principal valor que a gente quer agregar para o nosso cliente para atraí-lo, a gente quando precisa, né, quando a gente entra da forma errada e precisa fazer esse ajuste é muito alto, e esse exemplo da costela é um. Se eu estou dizendo que eu pago 20 reais no quilo da costela bovina e que o rendimento dela é de 50%, eu não pago 20, eu pago 30 reais. É muita diferença de preço. Então, para eu repassar isso, eu provavelmente vou perder uma gama de clientes que já são meus clientes fiéis, enfim, que já estão rodando ali,
mas é uma ação que tem que ser feita. Então é outra ação que a gente consegue enxergar, outra janela de oportunidade, que é uma revisão das nossas fichas técnicas. E se você já tiver, né, se você já tiver esse coeficiente de rendimento, parabéns, você está largando na frente de muita gente do mercado. E isso é mais uma prova de que realmente quem ficar e os novos entrantes precisam ser profissionais na gestão de operação gastronômica para poder conseguir ter as portas abertas, manter as portas abertas e ter um fluxo de caixa saudável que garanta tudo isso. Bom, uma outra oportunidade, uma outra janela de oportunidade, né, que está aí na nossa frente e que precisa ser vista com muito carinho, com muito cuidado. Eu já falei isso com vocês, mais uma vez eu bato no plano de negócio, sempre eu vou bater, não tem jeito, a respeito da nossa percepção do mercado. E aí eu estou falando agora da nossa relação com o cliente. O perfil de consumo ele mudou, isso é inegável. Hoje a gente tem um número de empresas, né, que atendem no delivery incomparavelmente maior do que a gente tinha há um ano e meio atrás. O delivery ele passou, ele deixou de ser um canal de venda opcional ou enfim um plus para incremento de receita, e ele passou a ser obrigatório. Se você não está no delivery, você não existe. Essa é a realidade. E quando a gente para analisar o que a gente está vivendo hoje, que muitos lugares ainda estão em algum nível de restrição, talvez não no lockdown total, mas em algum nível de restrição, dificilmente as operações de delivery elas são paradas, elas são impedidas de acontecer. Então aquilo passa a ser a única fonte de receita daquele restaurante, daquela hamburgueria, enfim. Então essa talvez seja a maior e a mais fácil mudança de comportamento de consumo de perceber, né? Porque antigamente isso, como eu falei, não era obrigatório, hoje ele passou a ser obrigatório. Mas além disso, existem outras alterações, outras mudanças de comportamento que a gente tem notado. As pessoas elas estão muito preocupadas com a situação sanitária. Então, as cidades do Brasil que estão podendo receber clientes, né, as operações que estão podendo receber clientes, você nota uma preocupação muito maior com a limpeza, com a higiene, com a informação, nível de informação que você disponibiliza no visual dos seus clientes. Se você tem cartazes espalhados pelo seu estabelecimento, pelo seu restaurante, que fazem menção a medidas de segurança sanitária, isso faz diferença na percepção de valor do cliente. Isso já foi levantado como um dado, que essa segurança alimentar e segurança sanitária, elas entraram de vez e dificilmente vão sair dos tópicos, né, principais que vão influenciar na percepção de valor do nosso cliente. E além disso, a gente tem diversas outras oportunidades para enxergar alterações no comportamento, não só da demanda por informação ou por determinado serviço, mas como na demanda também a respeito do seu produto. De repente, você tem uma estrutura, você tem um cardápio, você tem um layout todo elaborado, todo montado para pratos coletivos, por exemplo. A sua ideia sempre foi vender pratos coletivos. Você sempre vendeu pratos para grupos de 4, 5, 6, 7 pessoas, enfim. Essa era a sua pegada, esse era o seu nicho, esse era o seu formato, né, do perfil do seu cliente, do seu público-alvo, mas isso mudou. Isso mudou. Muitas das cidades que já liberaram, ou parcialmente, o retorno às atividades comerciais de operação gastronômica, elas têm restrição quanto ao número de pessoas que pode estar numa mesma mesa. Então, se eu tenho produtos que não conversam com o formato de venda que eu posso fazer, que eu estou autorizado a fazer, eu não vou vender. Então é uma oportunidade para a gente lançar novos produtos, é uma oportunidade para a gente revisitar o nosso cardápio, redesenhar a nossa operação, trazendo valor para o cliente, né? Mostrando esse valor para o cliente,
Isso é muito importante. É um exemplo é uma metáfora que eu sempre uso aqui em formato de exemplo e vou continuar usando porque eu adoro ela, que nós precisamos ser galinha e não pato. Galinha, quando bota ovo, faz um estardalhaço. Pato, quando bota ovo, ninguém nem sabe que ela botou o ovo. Então a gente tem que ser galinha. E o nosso ovo é o valor que a gente está gerando para o cliente, que a gente está se dispondo a gerar para o cliente. Então, se eu tenho, de repente, esse cardápio formatado para um grupo de pessoas que não é mais condizente com a minha realidade, com o cliente que está vindo comprar de mim hoje, quando eu crio um prato novo ou uma gama de pratos novos para se comunicar com esse cliente que vem aqui hoje, eu preciso gritar isso para o meu público-alvo. Eu preciso colocar isso em rede social, eu preciso colocar isso na rádio, panfleto, usar influenciador digital. Não estou dizendo que é para necessariamente usar esses quatro formatos de divulgação, tá? Para veicular essa propaganda, mas você sabendo, você conhecendo como o seu público consome informação, use esse meio de comunicação para veicular isso e veicule de forma massiva. Né? Se você estiver falando de rede social, faça postagem diária, faz mais de uma postagem por dia, poste enquetes, mostre para o seu cliente aquele valor. Não espere que ele queira vir na sua casa para entender se aquilo é bom ou não. A propaganda ela serve justamente para isso. Quando a gente fala de marketing, existe um mix muito grande, né, por trás do marketing, mas falando de propaganda especificamente, a propaganda ela tem que agir como um chamariz para você divulgar um valor, né? Aí através desse valor você vai atrair o cliente para o seu restaurante. A partir do momento que ele está no seu restaurante, aí sim você entra com outros processos que vão fazer com que você consiga fidelizar aquele cliente. Você vai servir uma comida boa, você vai cobrar um preço justo, você vai atendê-lo bem, a sua casa vai estar limpa, vai estar bem decorada, vai estar com uma música legal, enfim. Aí você entra com uma outra gama de ações que vão reforçar nele que a percepção de valor que ele teve ao ver a sua marca realmente é aquilo que ele imaginou, ou melhor, superou as expectativas dele. Então a partir dali você conseguiu ganhar aquele cliente e vai trabalhar agora em todo o pós-venda, que eu não vou me estender nesse tema, a gente já tem um vídeo no canal específico sobre o poder do pós-venda, também tem um módulo inteiro no programa Restaurante Independente falando sobre o pós-venda. Então aí você vai conseguir trabalhar para poder fazer a manutenção daquele cliente. Então só nesse vídeo rápido a gente conseguiu de uma maneira abrangente falar de pelo menos 4 ou 5 processos enormes que têm uma capacidade de retorno absurda e que estão sob a sua gestão e que precisam ser olhados agora mais do que nunca e a partir de agora para todo sempre, enquanto a sua empresa existir. E se você mudar, se você ampliar, se você mudar o nicho, mudar o segmento, ainda assim esses processos eles têm que estar sempre te acompanhando e sempre fazendo parte do seu dia a dia, o acompanhamento de todos os indicadores que se comunicam aí com o seu fluxo de caixa, com as suas compras, com o seu controle de estoque, com a sua coleta de feedback dos seus clientes, do seu marketing, enfim. Isso tudo tem que fazer parte do seu dia a dia. Essa gestão, esse viver a gestão tem que se tornar um hábito, tem que se tornar uma rotina, porque fora isso a gente não tem absolutamente chance de conseguir se manter vivo ou de entrar e continuar vivo nesse mercado, em qualquer mercado, mas especialmente no nosso mercado de gestão de operações gastronômicas. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se você estiver assistindo o vídeo no Instagram, não esquece de seguir a nossa página e curtir, isso é muito importante para a gente, dá uma baita força. No Instagram ele entende que o nosso conteúdo é relevante, no Facebook também a mesma coisa. E se você estiver assistindo no YouTube, compartilhe também esse vídeo com algum amigo seu que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Também se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque todo dia sai conteúdo novo e você vai estar sempre por dentro das nossas lives, dos nossos conteúdos. E a gente está aqui sempre buscando
somar aí para sua operação, somar aí para sua formação profissional. Então é isso, fico por aqui, um abraço, muito obrigado.